Você sabia que eu comecei a perceber que eu estava chegando no buraco antes de cair? Eu quero te ensinar a identificar como isso acontece e como você pode prevenir esse pequeno ou grande caos que todos nós estamos sujeitos. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a perceber alguns sinais nos quais eu permitia faltar limite. E se tem uma coisa que eu repito para todas as pessoas, para as minhas alunas, para as minhas amigas que empreendem, é que o nosso corpo nos traz sinais. E nos traz constantes sinais de como ele está se sentindo. Falo que por teimosia mesmo e por excesso de demanda, eu falo que às vezes não é nem porque nós queremos, é porque nós não temos opção. E aí eu falo que a gente se dedica exageradamente à nossa jornada profissional e não necessariamente nos dedicamos ao autocuidado, ao autoconhecimento e ao descanso da mesma forma. E eu entendi que o caminho mais rápido de ir para o buraco, acessar um burnout, uma depressão profunda, uma exaustão que tira todas as suas vitaminas e traz um desânimo extraordinário, é uma combinação de 3 fatores majoritariamente. Então, Yara, quais são esses 3 fatores? Ausência de sono. É o primeiro sinal, assim, que te conduz a um caminho de autodestruição. A alimentação ruim e a falta de treino. E aí, quando eu falo treino, eu falo algum estímulo corporal no qual você libera adrenalina e endorfina. Porque isso realmente balanceia o nosso organismo e o nosso humor. E, consequentemente, a nossa saúde mental. E quando eu parei para pensar, assim, pequenas práticas que eu conseguia colocar na minha rotina e me aliviava muito, eu entendi que o que nos exaure, tira a nossa energia, precisa de muito mais dedicação e tempo do que aquilo que nos reabastece. E eu falo que isso tem muito a ver com a sabedoria divina, né? Porque imagina se eu tivesse que descansar a minha mente num dia, o mesmo tanto que eu trabalho. E aí, quando eu falo descansar a mente, eu não falo só do sono, né? Porque às vezes a gente tem que desfrutar de momentos com pessoas que a gente ama, às vezes não, eu falo que sempre. Mas se fosse só dormir o suficiente, a gente poderia viver uma vida de trabalhar e dormir. Mas isso, obviamente, não é viver, né? Isso é literalmente sobreviver, é uma sobrevida dedicada ao trabalho. E é um consequente descanso que muitas das vezes não nos descansa. A mente focada exclusivamente no trabalho, ela não tem momento de respiro, ela não tem momento para criatividade, ela não tem momentos para desenvolver outros tipos de pensamentos, senão os pensamentos acelerados, os pensamentos de produção, que obviamente nos exaure. Quantas noites eu já deitei e eu acordei com a sensação de que eu não tinha descansado absolutamente nada, apesar de ter dormido as 8 horas ali necessárias, né, na teoria, para que o ser humano consiga descansar e revigorar suas energias. Então eu falo que às vezes nem 12 horas de sono seriam suficientes para que a gente pudesse renovar a nossa mente. E aí, gente, eu tô falando de um cansaço mental que vai muito além do físico. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas muitas vezes eu sinto tanto cansaço e eu falo assim, gente, mas eu nem fiz tanto esforço assim, eu nem trabalhei tantas horas, mas a gente faz algumas atividades que realmente, assim, exaurem a nossa mente, esgota a nossa energia vital. E não necessariamente, gente, atividades. Às vezes nós estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer, mas com tamanha dedicação e esforço mental que a gente tem uma sensação de que consumiu mais energia do que poderia, sabe? E às vezes também, gente, nós não estamos fazendo uma tarefa extremamente complexa, mas a gente tá tão sobrecarregado mentalmente que é como se a nossa mente tivesse ali nos 1% de bateria. Sabe quando o iPhone começa a travar, assim, porque ele tá bem no finalzinho da bateria e ele deixa de ter performance, sabe? Ele começa a ficar extremamente lento. Isso também acontece com a nossa mente. Eu falo que às vezes a gente tem tantas abas abertas que a gente começa a ter uma queda de produtividade. Todo o esforço que a gente faz, às vezes é muito menor do que nós já fizemos em outro momento e a gente sente que a gente tá gastando muito mais energia. E isso é totalmente comum nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo um contexto de esgotamento mental. E o contexto de esgotamento mental, ele é realmente prejudicial em todas as áreas da nossa vida. Eu falo que independente de nós estarmos cansados pelo trabalho, isso reflete na nossa vida pessoal, isso reflete na nossa vida emocional, isso reflete na nossa vida espiritual, isso reflete nas nossas circunstâncias de uma forma geral. Então, quando eu comecei a identificar os sinais, assim, do meu corpo, de que ele estava realmente chegando no nível máximo de esgotamento, eu comecei a dar alguns passos para trás. Por exemplo, ontem, coincidentemente foi ontem, eu tava
deitada assim na cama e eu falei: "Gente, eu tô sentindo um mal-estar", assim, sabe. Eu estava sentindo um pouco de dor de cabeça, o meu corpo estava muito ruim, uma dor muito forte aqui no meu trapézio, assim, sabe, nessa musculatura aqui da tensão mesmo do ombro. Hoje, inclusive, eu tô sentindo até que tá um pouco inchado. E eu tô vivendo coisas simultâneas que demandam muita energia. Então eu tô falando de um casamento, eu tô falando de organização de 2 novos projetos muito grandes, que envolvem lançamentos muito grandes. Eu tô super feliz, mas ao mesmo tempo demanda muita energia. Eu tô mudando de casa, então eu tô vivendo um processo de mudança, de reforma, de cuidar das coisas com mais detalhes, assim. E isso dá uma canseira, sabe? Uma canseira e uma tensão, porque são muitas cobranças e muitas lembranças ao longo do dia. Lembretes, na verdade. Então a gente fica assim: "Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ligar pra essa pessoa, eu tenho que marcar essa reunião". E obviamente eu tenho meu trabalho também, né, ao longo disso eu tenho os meus outros projetos, eu tenho as minhas parcerias, minhas publicidades, meus alunos, então realmente é uma rotina bem agitada e que envolve muitas responsabilidades. Eu amo o que eu faço, eu amo viver do que eu vivo, eu amo me conectar com as pessoas da forma que eu me conecto, mas eu estava me sentindo muito cansada ontem. E quando eu percebi esse sinal, eu falei: "Gente, hoje eu vou cancelar minha agenda na parte da manhã", mudei o horário do meu treino de 9 para o horário do almoço, e eu fui resolver uma questão na casa e fui visitar minha afilhada. E o tempo que eu fico com a minha afilhada, a sensação que eu tenho é que a minha força vital é reabastecida. Então é como se eu carregasse meu celular com aquele carregador turbo do iPhone. Então eu sinto um renovo muito grande. E isso é muito legal, porque eu falo que o amor verdadeiro faz isso, convive com as pessoas que a gente ama genuinamente, pessoas que nos querem bem, pessoas puras, né, e pessoas que não vão chegar ali pra despejar 1 milhão de problemas em nós, e nem a gente vai falar sobre problemas, a gente vai literalmente desfrutar dessa parte boa da vida, dessa parte especial da vida, e que faz parte também, né, da rotina de quem quer ter uma jornada bem-sucedida. Uma outra coisa que eu percebo muito, quando eu tenho pensamentos acelerados, então isso é um outro sinal, assim, de que eu estou à beira de uma exaustão muito grande. É como se a minha mente não conseguisse dividir os departamentos, então eu começo a pensar em muitas coisas e em muitas possibilidades simultaneamente. Quando eu vejo que isso tá acontecendo, eu respiro fundo, eu começo a controlar os meus pensamentos, aí eu falo o que que eu preciso lidar hoje e agora, eu começo a anotar os meus compromissos num post-it pra eu visualizar, então tudo que vem na minha mente eu lembro, eu anoto imediatamente pra eu não ficar com isso ocupando minha cabeça, e eu começo a organizar ali a minha lista de prioridades. E com isso a minha mente também vai esvaziando, né, ela vai ali aliviando. Uma outra coisa extremamente importante é quando eu percebo que eu não estou me alimentando bem. Eu tomo muito cuidado, principalmente com a minha refeição da manhã, então eu não saio de casa sem comer, né, nesse momento que eu tô me sentindo cansada, que eu tô sentindo realmente uma sobrecarga no meu corpo. Tomo café, eu tomo meu whey, como alguma fruta, eu venho pro escritório, às vezes eu almoço um pouco mais tarde, mas eu não deixo almoçar. Eu me forço a fazer determinadas coisas que poderiam simplesmente passar batido. Por exemplo, agora eu vou beber uma aguinha aqui. Isso tudo faz parte, né, da nossa vida, faz parte da nossa construção. E a gente precisa impor limites, sabe? E nós não podemos deixar, sabe, as coisas consumirem a nossa vida, a nossa energia. Existe um preço invisível na ambição descontrolada, sabe? E às vezes é muito importante a gente perguntar assim: que pressa que é essa, né? Por que eu tô com essa pressa toda? Com quem que eu tô competindo? Quem tá sendo meu ponto de partida, né? Às vezes a gente tá se comparando com a jornada que não tem nada a ver com a nossa, com oportunidades que a pessoa teve e não tem nem a metade delas. Ou às vezes o tempo, né, o lugar. A vida dá tantas voltas, gente. As realidades mudam tão rapidamente que eu falo que eu comecei a desfrutar de um pouco mais de paz e satisfação no momento presente, que obviamente me proporcionou um futuro muito diferente, quando eu entendi que o meu tempo é só meu, que a minha jornada é só minha, que não existe me comparar com uma realidade que é completamente diferente, né, daquilo que eu desfrutei ao longo da minha vida, dos lugares que eu estou e das pessoas que eu me conecto. E que às vezes existe alguma pessoa que eu me espelho, que olha pra mim e também admira a minha trajetória. Às vezes tem alguma pessoa que a gente pensa assim: não, eu queria ser assim, eu queria ter tido essa oportunidade, e ela olha pra nós em outra área e também pensa a mesma coisa. Ou então alguém que a gente pensa que é pleno, satisfeito, feliz e completo, mas essa pessoa na realidade tá vendo uma frustração imensa que a gente não pode ver, né, através ali de uma sequência de stories e de um post no feed. Então, entenda que todos nós estamos travando batalhas silenciosas, mas você não pode se abandonar no processo. Entenda que a sua jornada ela é individual e particular, né? Se não fosse assim, nós não teríamos características tão únicas e tão individuais que não nos permite ser semelhante na integridade com nenhum outro ser na face da Terra. Viva a sua jornada e observe os sinais. Entenda que existem formas de contornar situações caóticas antes delas acontecerem. E quem vos fala viveu 2 burnouts, se prometeu aos 24 anos que nunca mais viveria algo parecido. Então, no ano passado eu vendi uma empresa,
Esse ano foi o primeiro exame que eu fiz nos últimos 9 anos em que meu cortisol estava normalizado, e isso é um motivo de grande felicidade, satisfação e comemoração, porque o sucesso tem muito a ver com a satisfação de desfrutar do momento presente. Espero que esse vídeo agregue na sua jornada, eu espero que você sinta vontade de compartilhar com pessoas que podem estar precisando disso, e mais do que isso, né, eu espero que você busque esse equilíbrio, porque ele existe e ele tá dentro de você.